Se, no meio da noite, você perceber que a lua começa a tomar a forma de um rosto, siga estas instruções imediatamente. Não encare a lua por muito tempo. Quanto mais você observa, mais difícil se torna desviar o olhar. Afaste-se com calma e retorne para sua casa o mais rápido possível, evitando qualquer distração no caminho. Não use fones. Não olhe o celular. Não tente registrar nada. Ao entrar em casa, apague todas as luzes, tranque portas e janelas com cuidado e certifique-se de que não haja frestas por onde a luz da lua possa entrar. Evite completamente o uso de dispositivos eletrônicos. Eles podem intensificar a presença do fenômeno. Durante toda a noite, não olhe para fora, nem mesmo por curiosidade. Há relatos de pessoas que ouviram vozes surgirem dentro da própria mente após encarar a lua por tempo demais. Vozes que não gritam, apenas sussurram repetidas vezes até consumir a sanidade. Permaneça em absoluto silêncio. Não tente falar com ninguém. Não responda a sons vindos do exterior, mesmo que pareçam familiares. Aguarde até que o dia amanheça por completo. Somente quando a primeira luz do sol surgir, você poderá considerar que o perigo passou. Se você já se deparou com um sonâmbulo, tenha muita cautela. Não tente acordá-lo imediatamente. Primeiro, observe para onde ele está indo. Sonâmbulos costumam andar sem direção certa. Mas se ele parecer saber exatamente aonde vai, preste atenção. Veja o ritmo dos passos. Se forem lentos demais, ou silenciosos demais, não se aproxime muito. Evite tocar nele logo no início. Algumas reações durante o sonambulismo são imprevisíveis. Se ele parar em frente a uma porta, ou ficar olhando para algum lugar específico, não fique ao lado dele. Observe as mãos. Se estiverem fazendo movimentos repetitivos, como tentando abrir algo, afaste-se alguns passos. Não fale alto. Não grite o nome dele. Se o sonâmbulo começar a murmurar, e você não reconhecer as palavras, não responda. E se por um momento ele virar lentamente a cabeça e olhar diretamente para você, mesmo estando dormindo, não faça contato visual por muito tempo, porque sonâmbulos andam dormindo. Mas às vezes, parece que algo anda junto com eles. Se você fecha os olhos quando está passando shampoo, tome cuidado. São nesses momentos, quando você está de olhos fechados, que o mal observa. No banho você fica vulnerável. Água caindo, visão bloqueada, som abafado. É fácil não perceber detalhes. Se sentir que o banheiro ficou silencioso demais, abra os olhos. Se parecer que alguém entrou, mas você não ouviu a porta, não vire rápido. Evite deixar o banheiro totalmente escuro. Reflexos em vapor confundem distância. Se a água parecer gelada de repente, mesmo sem mexer no registro, preste atenção. Não fique muito tempo com os olhos fechados, principalmente quando estiver enxaguando o cabelo. Se ouvir algum barulho atrás da cortina, ou perto da porta, não ignore. E se por um momento você tiver certeza de que existe alguém parado no banheiro, esperando você abrir os olhos, não fique em silêncio, porque algumas coisas gostam de observar. Principalmente quando sabem que você não consegue ver elas. Se você estiver acampando no quintal de casa e avistar uma criatura grande, preste muita atenção. Primeiro, não corra. A maioria dos animais reage ao movimento. Mas aquilo pode não ser um animal. Observe a distância. Se ela estiver perto do muro, fique onde está. Se estiver dentro do quintal, permaneça em silêncio. Não use a lanterna diretamente nele. Luz forte chama atenção, e atenção é exatamente o que você não quer. Observe a postura. Se a criatura estiver andando, isso é uma coisa. Mas se ela estiver completamente parada, olhando para a barraca, isso importa. Escute os sons ao redor. Se os grilos pararem, se os cachorros da rua ficarem quietos, se o vento parecer desaparecer, preste atenção. Não tente fotografar. Não tente chamar alguém. Não tente descobrir o que é. E se ela começar a se mover, observe a velocidade. Se algo daquele tamanho andar rápido demais, entre em casa. Feche a porta. Tranque. E se, alguns minutos depois, você olhar pela janela e não encontrar mais a criatura, não fique aliviado. Porque criaturas grandes são fáceis de ver. O problema começa quando algo enorme consegue desaparecer. Se você notar que um meteoro vai atingir a Terra,
Siga estas orientações. Primeiro, mantenha calma. Entrar em pânico não altera a trajetória. Observe o céu. Se o objeto estiver visível durante o dia, a situação já não é comum. Segundo, não fique assistindo transmissões por horas. Quando algo desse tamanho aparece, informações mudam rápido. Terceiro, avise pessoas próximas, mas evite espalhar boatos. O caos costuma chegar antes do impacto. Quarto, prepare água, comida e iluminação. Não porque o meteoro vai cair na sua casa, mas porque ninguém sabe exatamente o que vem depois. Quinto, observe os animais. Eles costumam perceber mudanças antes da gente. Se pássaros desaparecerem de uma região inteira, ou cães começarem a agir de forma estranha, preste atenção. Sexto, não perca tempo discutindo na internet se é real ou não. Sétimo, olhe para as pessoas ao seu redor. Algumas vão correr, algumas vão negar, algumas vão simplesmente observar. E se por um momento você perceber que o meteoro parece maior cada vez que olha para ele, pare de medir. Porque nesse ponto, ele não está mais vindo, ele já chegou. Se você estiver sozinho em casa, tome muito cuidado. Primeiro confirme. Não assuma que está sozinho apenas porque não viu ninguém. Observe os cômodos. Observe as portas. Observe os sons. Se a casa ficar silenciosa demais, preste atenção. Segundo, não vá investigar todo o barulho. Alguns sons desaparecem quando você se aproxima. Terceiro, evite chamar por alguém. Se houver algo ouvindo, você acabou de revelar onde está. Observe objetos comuns. Portas entreabertas. Luzes acesas. Coisas fora do lugar. Pequenas mudanças importam. Se ouvir passos, espere. Escute o ritmo. Não fique olhando pela janela por muito tempo, principalmente se estiver escuro do lado de fora. Reflexos podem mostrar mais a sua casa do que a rua. E se algum cômodo parecer diferente, mais escuro, mais frio, ou simplesmente estranho, não entre imediatamente, porque o pior momento para descobrir que existe alguém na casa é quando essa pessoa já sabe exatamente onde você está. Se você estiver sozinho em casa e ouvir barulhos, tome cuidado. Não levante imediatamente. Primeiro escute. Casas fazem sons naturais. Madeira estala. Canos vibram. Mas sons repetidos têm intenção. Se ouvir passos, observe o ritmo. Passos humanos nunca são perfeitamente iguais. Não saia do quarto no impulso. Espere alguns segundos. Veja se o barulho continua. Se algo cair em outro cômodo, não vá conferir na hora. Evite acender todas as luzes da casa. Lugares claros demais criam sombras piores. Se o som vier da cozinha, preste atenção nos detalhes. Portas abrindo, talheres, vidro sendo tocado. Se você mora sozinho, isso importa. Não chame tem alguém aí. Algumas coisas só precisam saber que você ouviu. Se o barulho parar quando você prestar atenção, fique em silêncio também. E se por um momento você tiver certeza de que há alguém do outro lado da porta, mas não ouvir respiração, nem movimento, não abra. Porque nem todo barulho na casa é alguém tentando entrar. Às vezes, é algo percebendo que você está sozinho. Alô? Alô, alô? Alô? Se você tem o hábito de assistir a filmes de terror no escuro e vai dormir achando que nada acontece, porque você não vê vultos nem sente presenças, esse é o seu primeiro erro. A maioria das pessoas não acredita em entidades porque nunca viu nada. E é exatamente esse ceticismo que as torna as vítimas perfeitas. Você passa horas alimentando os seus olhos com imagens de demônios, vultos e rituais no escuro. Você realmente acredita que, quando a tela se apaga, toda essa energia negativa simplesmente desaparece do seu quarto? Siga estas instruções imediatamente para sua própria segurança. Não confie nos sons. Se o filme acabar e você continuar ouvindo sussurros, rangidos ou respirações que parecem vir de dentro do seu guarda-roupa, não acenda as luzes. Eles costumam imitar os sons do que você acabou de assistir para testar se você sabe discernir a ficção da realidade. Observe o reflexo. Se a tela ficar preta e você notar um vulto atrás de você no reflexo, não olhe para trás. Se você se virar, estará confirmando que sabe que ele está ali. E quando ele sabe que você o notou, ele não precisa mais se esconder na sombra. Você pode não estar vendo nada hoje,
mas eles sabem o que te assusta. Se antes de dormir, você tem o costume de ficar acordado até tarde, pensando nos erros e nos acertos que você cometeu durante o dia, preste muita atenção. Você conhece muito bem essa sensação. Você está deitado no escuro, olhando para o teto silencioso do quarto. De repente, sem nenhum motivo real, sua mente acelera. Você começa a reviver erros antigos, repassando discussões de anos atrás e criando as respostas perfeitas que deveria ter dado na época. Você começa a projetar cenários futuros, planejando minuciosamente como sua vida deveria ser, ou criando catástrofes que provavelmente nunca vão acontecer. Sua mente entra em um ciclo infinito de pensamento excessivo. Cada acerto e cada falha do seu dia, como se você estivesse em um tribunal contra si mesmo. Você acha que isso é apenas ansiedade, mas está terrivelmente errado. Esqueça os monstros que quebram janelas ou se escondem embaixo da cama. O monstro está na sua cabeça. Ele não quer te dar um susto visual. O plano dele é muito mais cruel. Ele está invadindo a sua mente para destruir você por dentro. Ele quer corroer sua autoestima, sua sanidade e sua identidade, transformando você em uma casca vazia, controlada pela culpa. Na próxima vez que você estiver acordado de madrugada, repassando seus erros de anos atrás, perceba o tom da voz na sua cabeça. Não é você quem está pensando, é aquilo, tentando devorar o que resta de você. Se onde você mora está chovendo ou nublado, tome muito cuidado. Não é só o clima que muda. Ambientes fechados ficam diferentes quando o céu some. Observe a luz da sua casa. Dias nublados deixam tudo mais silencioso, mais lento. Se a chuva começar do nada, forte demais, sem vento antes, preste atenção. Evite ficar olhando pela janela por muito tempo, principalmente se estiver sozinho. Se você notar alguém parado na chuva, sem guarda-chuva, sem se mover, não encare. Observe os sons. Chuva costuma cobrir barulhos da rua. Se o ambiente parecer escuro cedo demais, acenda algumas luzes. Não deixe portas ou janelas abertas por muito tempo. Mudanças de temperatura trazem mais do que vento. Se ouvir passos na água, mas não enxergar ninguém, afaste-se da janela. E se por um momento você tiver a sensação de que o tempo parou lá fora, como se tudo estivesse imóvel, não continue olhando, porque chuva e céu nublado escondem o horizonte. E quando você não consegue ver longe, fica mais difícil perceber o que está se aproximando.